Vamos lá, gente. Estou chegando, vamos falar agora de Lulita, né? E a postura dele sobre as proibições que estão sendo impostas em Cuba sobre a questão dos protestos, né? Olha só a forma que Lula enxerga, né, os absurdos praticados pelo governo cubano na ilha contra jornalistas, contra pessoas que se manifestam contra o atual governo de lá. Hoje são 22 de novembro de 2021, na descrição o link para esta matéria. Lula minimiza proibição de manifestação em Cuba, gente. Começa daí. Lula minimiza. Quem está acompanhando nas redes sociais, na televisão, já tem uma noção mais ou menos, né, da ditadura cubana sendo atuando, né, com repressão e até mesmo sumiço de pessoas, né, principalmente jornalistas, na ilha cubana por conta dos protestos. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária, tem o nome, né, dessa galera maravilhosa que tem nos ajudado. Todas as quintas-feiras tem live política, às 19 horas. O ex-presidente Lula, PT, amenizou a proibição de manifestações em Cuba. Protestos estavam previstos para ocorrer na segunda-feira 15, mas foram frustrados pela ditadura do Partido Comunista. Em entrevista ao jornal espanhol El País, ele foi questionado sobre como via a limitação de direitos no país caribenho após a proibição de atos críticos ao regime. Bom, essas coisas não acontecem só em Cuba, mas no mundo inteiro. A polícia bate em muita gente e é violenta. É engraçado porque a gente reclama de uma decisão que evitou os protestos em Cuba, mas não reclama que os cubanos estavam preparados para dar a vacina e não tinham, olha só, gente, e não tinham seringas. Os americanos não permitiam a entrada de seringas, afirmou. Vocês observaram aqui, gente, que é aquela velha tática de esconder o óbvio e partir para o vitimismo? Ele fala, é engraçado a gente falar que os manifestantes foram proibidos de fazer as manifestações, mas ninguém fala de que Cuba tinha vacina, mas não tinha seringa. A pergunta que você tem que fazer, filho, é por que Cuba não tinha as seringas e por que os Estados Unidos, né, por que as seringas são impedidas de chegar até Cuba? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Acusar os Estados Unidos sem conhecer o histórico da ilha é fácil demais. Mas vamos lá. Qualquer dia desse eu trago uma aula de história aqui, quem sabe. O petista continuou, eu acho que as pessoas têm o direito de protestar, da mesma que no Brasil. Mas precisamos parar de condenar Cuba e condenar um pouco mais o bloqueio dos Estados Unidos. Só uma lógica para vocês aqui rapidinho. Por que os Estados Unidos criou o bloqueio lá em Cuba? Para quem não sabe, em 59 nós tivemos ali o golpe do Fidel Castro, junto com o povo, né? O povo, inclusive, é bom lembrar que Fulgêncio Batista era o presidente na época, também um ditador, né? Não se passa o pano nisso aqui, mas ele tinha, né, ali laços com os Estados Unidos, né? Enfim, porém ele agia como um ditador na ilha cubana. O que acontece ali? O Fidel toma conta, né, dá o golpe. Quando o Fidel Castro dá o golpe na ilha, uma das coisas que Fidel faz é nacionalizar o país e expropriação no país. O que é isso? Primeiro é você nacionalizar. O que é nacionalizar? É você pegar todas as empresas que estão lá dentro e dizer, ó, vocês que investiram aqui perderam tudo, filho. Vocês não têm mais nada aqui dentro. Acabou. Os Estados Unidos era o país que investia lá dentro. Tinha empresas, né? Lá se produzia, se explorava muito a questão do café, da cana-de-açúcar. Estados Unidos perdeu tudo. Você imagine o país investe no outro e o outro chega pra você e fala assim, ó, tá, tchau, aqui é tudo meu, agora é nosso, acabou, perdeu o Playboy, vaza. Foi isso que o Fidel fez. A expropriação foi foi o Estado tomar todas as terras produtivas das mãos do cidadão. O cara que tinha uma fazenda já não era mais dono da fazenda.
E aí veio, daí por diante, veio o embargo dos Estados Unidos por conta das ações do Fidel Castro, né? De, em primeira mão, tomar todas as empresas, não só dos Estados Unidos, mas todos que tinham empresas lá dentro, negócios lá dentro, investimentos, perderam tudo, absolutamente tudo. O cara saiu com uma mão lá atrás. Então, para Lulita, pronto, o que a gente viu a Bolívia fazendo com o Brasil nas duas petroleiras, não, nas duas empresas, nas duas refinarias lá que a gente tinha na Bolívia, lembram? Lá em 2006, 2008, por aí, lembram que o Moraes não, lá era o Evo Morales, né? Lembram que ele chegou lá, meteu o pé na porta e disse, ó, aí galera, é o seguinte, vocês terminaram aqui as refinarias, agora nós estamos tomando de conta. Ele foi na televisão, bateu no peito, filmou, mostrou a invasão, tudo bonitinho, e aí tomaram as nossas refinarias lá na Bolívia. Lula foi atrás? Não, gente, não foi. Porque isso é nacionalização, é você pegar algo que não é seu dentro do seu país, expulsar os donos e tomar para si. Então entenda primeiro esse lógico, o embargo dos Estados Unidos vem daí. Como é que os Estados Unidos vão investir num país aonde os caras tomam tudo que não é deles? Né? Então, mas isso fica para uma outra história aí, né? Então, ele ameniza a ditadura, né? E entra para o vitimismo. Os organizadores atribuíram fracasso. Deixa eu ver aqui. Os organizadores atribuíram o fracasso da iniciativa a ameaças de prisão e atos de intimidação por parte de autoridades cubanas. Entre as bandeiras do ato estava libertação de presos políticos, respeito aos direitos humanos e defesa da democracia. A jornalista do El País rebateu e disse que é possível fazer as duas coisas, condenar o bloqueio e pedir liberdade nas ruas aos opositores. Lula respondeu: quem decide a liberdade de Cuba, senão o povo cubano. O problema da democracia em Cuba não será resolvido instigando os opositores a criar problemas para o governo. Será conquistado quando o bloqueio acabar. Gente, acorda para a vida. Nenhum país comunista o dinheiro vai para a mão do cidadão. Não precisa ter bloqueio nenhum. Você tem países aí que não tem bloqueios econômicos, mas o povo não vê a cor do dinheiro. Não tem democracia. Na entrevista, o petista ainda foi perguntado sobre a situação da Nicarágua, em que o ditador Daniel Ortega venceu eleições que não foram reconhecidas pela comunidade internacional, estilo Venezuela. Nos meses anteriores à votação, dezenas de opositores de Ortega, incluindo 7 candidatos presidenciais, foram detidos sob acusações de conspiração e outros crimes, o que abriu caminho para a sua vitória. Não posso julgar o que aconteceu na Nicarágua. Eu fui preso no Brasil. Não sei o que essas pessoas fizeram. Só sei que eu não fiz nada. Na Venezuela, espero que, se Maduro ganhar nas eleições regionais e locais, se acate o resultado. E se perder, também, afirmou Lula. É claro, gente. Vocês acham que na Venezuela Maduro vai perder as eleições? E aí finaliza aqui a matéria. Primeiro ponto, gente, aqui é a forma que Lula trata a questão lá. Tipo, liberdade que se dane. Liberdade. Porque aqui que você vê a palhaçada. Por que é o embargo com os dos Estados Unidos com Cuba? Para você que não conhece o contexto geopolítico histórico. É simples, gente. É justamente as políticas ditatoriais comunistas. Uma das questões para que os Estados Unidos venham derrubar o bloqueio é a liberdade do povo cubano. É o fim do regime totalitário de Cuba. Ora, os caras querem que os Estados Unidos abra o bloqueio, mas não querem largar a mão do osso. O que o governo cubano quer? Quer que os Estados Unidos liberem, né, todas as negociações, os investimentos para a ilha. Mas qual é o objetivo? Para ajudar o povo? Não, gente. É para fortalecer o sistema comunista. Porque num sistema comunista, como o de Cuba, o povo, como eu falei para vocês agora há pouco, eles não veem a cor do dinheiro. O dinheiro, tudo é do Estado. A empresa é do Estado, o mercado, tudo é do Estado.
Então todo o dinheiro que entra investido no país fica na mão do governo. E o governo vai se fortalecendo cada vez mais financeiramente, enquanto o povo continua no mesmo lugar. Na miséria, na pobreza, sem ser dono de nada, sem possuir nada. Foi assim em todos os governos comunistas. O exemplo do fracasso disso e da totalidade é a União Soviética. Eles eram riquíssimos, mas o povo miserável. A União Soviética, os caras tinham dinheiro, mas aonde que estava esse dinheiro? Estava na mão dos governos totalitários, que negociavam com o Oriente Médio, que ajudaram a criar, e os Estados Unidos também têm culpa nisso, né? Ajudaram a criar, por exemplo, o Hamas, ajudaram a criar o essa daí do Bin Laden aí, que eu não sei falar, a Al-Qaeda, né? A Al-Qaeda, o Hezbollah e outros aí, eles ajudaram, isso aí é culpa deles. Isso, os Estados Unidos também está envolvido nesse negócio aí, né? O Bin Laden é produto dos Estados Unidos. O que é isso? Isso daí foi na época da Guerra Fria, né? Então é preciso a gente entender todo o contexto por trás disso aí. Aqui na questão de Cuba, a razão do bloqueio é a tomada do Fidel, das empresas americanas, dos investimentos, né? E a implantação do regime ditatorial. Se não houvesse o regime ditatorial, os Estados Unidos estaria, os bloqueios, não existiam bloqueios. Né? E aí não justifica também o fato de dizer, os Estados Unidos está bloqueando, mas aí vamos justificar isso com a ação do governo em impedir as pessoas de sair nas ruas. Não, tem nada a ver. Agora, quando você fala aqui em um protesto da esquerda que toca fogo, queima pneu, quebra tudo, quando você vê a polícia aparecendo, porque está querendo impedir a liberdade, porque você vê que engraçado, lá os cubanos não têm liberdade. Para Lula... Vocês entenderam, gente? A lógica do Lulita? Né? Não, vamos culpar o bloqueio. Jornalistas estão sumindo, o povo está nas ruas porque não estão satisfeitos. O povo está na rua, gente, justamente por isso, porque sabem que o bloqueio dos Estados Unidos com Cuba é por causa do regime ditatorial. Tira-se o regime, abre-se as portas do comércio para Cuba. O povo quer ser dono do que é seu no país. Não quer viver como uma mera propriedade do Estado, porque lá eles são propriedades do Estado. Lá você não escolhe o que o teu filho vai ser, você não escolhe o que você vai ser. Lá não tem esse negócio de dizer, quando eu crescer eu vou ser engenheiro mecânico, quando eu crescer eu vou ser... Não, você não tem isso não, filho. O Estado diz o que você é. Agora, para Lulita, é as mil maravilhas. Quando perguntado sobre o Ortega e as prisões lá dos opositores, o que é que ele falou? Eu não sei de nada, não. Eu tava preso, né? Aqui no Brasil também, eu não fiz nada. É Lulita, gente, acorda pra vida. Um cara que justifica a ação repressora do governo cubano contra a liberdade do protesto lá, justifica ela por causa do bloqueio econômico, fala sério, né? É porque pra ele tá querendo dizer o seguinte, primeiro o dinheiro, por último, as vidas das pessoas pra gente controlar. Fui, gente. Na descrição, a chave Pix, conta bancária. Gosta do nosso canal? Seja um apoiador, seja um colaborador. Escolha um método, seja um patrocinador. Fui, gente.